Gênesis no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã do dia 7 de março do ano de 2021. Domingo. Agradável, onde nos reunimos em torno dessa mensagem viva do Cristo. Que ela possa tocar os nossos corações, e pedimos a Deus que os bons espíritos nos inspirem e envolva abençoando a todos os lares aqui veiculados. Hoje é o nosso encontro Gênesis no lar com o tema A Pesca Maravilhosa. Estamos atingindo a marca de 272 eventos, o que nos enche de muita alegria, uma vez que essa mensagem tem nos auxiliado tanto. Espero que possa beneficiar aqueles corações que podemos compartilhar. Vamos dar prosseguimento ao estudo que temos realizado junto com Allan Kardec, disponibilizado no livro A Gênesis, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho. Item 7. Pesca miraculosa, maravilhosa. Nós vamos traduzir então agora as expressões que estão registradas em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 7, que foi objeto de análise de Kardec. Ouçamos o texto. Um dia em que Jesus estava nas margens do lago de Genezaré, achava-se cercado pela multidão do povo, que se comprimia para ouvir as palavras de Deus. Olha que especial. Transcendente as pessoas, o povo em multidão, comprimindo para ouvir, para estar próximo. Uma vez que esse povo, carente de consolo, de orientação, sensibilizado e reconhecido quanto à autoridade moral e espiritual de Jesus, que falava, que pronunciava a palavra de Deus, que sugere a palavra verdadeira, justa. Ele viu, no caso Jesus, 2 barcos presos à margem do lago, dos quais os pescadores tinham descido e lavavam suas redes. Lembrando que Jesus vivia numa região em que a pescaria era uma das atividades principais. Ele entrou então em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E estando sentado, ele ensinava o povo de dentro da embarcação. Vamos imaginar o cenário. Ele se afasta da praia. É muito importante. Lembrando que nós temos a terra e o mar. A praia é a zona de interseção. Ele se afasta para o mar. O mar representa o laboratório da vida, o campo para o trabalho. Mas e a terra? A terra representa a terra do coração. A terra representa o mundo das ideias, o plano espiritual. Parece estranho, né? Mas não. Tanto que ele vai para o mar para pescar. Ele vai para o mar para
pregar, para ensinar. Compreenderam? E o interessante é que as pessoas que vão para a praia, elas estão, vamos dizer assim, se aproximando do campo para o trabalho, da zona do dinamismo da vida, se descolando da ilusão. Essa praia aqui, vamos dizer assim, é aquele movimento que estabelece o vincular com o novo, com uma proposta que renova. Então nós vamos nos desvinculando do que está ficando pelo caminho. E é um processo, ele não acontece abruptamente. Mas ele, o mestre, vai à frente. Ele não podia ficar envolvido na multidão. Ele tem que se distanciar para chamar que os indivíduos se desloquem da multidão. Lembrando que a multidão não pensa. A multidão procura pelos movimentos que as impulsiona por necessidade natural. Mas o discipulado, a escola filosófica, é para o indivíduo. Lembramos disso. Por isso é que Jesus, no Sermão da Montanha, ele conversa com os discípulos e manda que os discípulos distribuam pão para os homens, para a multidão. Porque a multidão não está preparada para ouvir o ensinamento com mais profundidade. Mas continuemos. Assim que acabou de falar, disse a Simão: avançai ao largo das águas e lançai vossa rede de pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Pescamos. Entretanto, sobre vossa palavra eu lançarei a rede. Tendo lançado a rede, então, pegaram tão grande quantidade de peixes que sua rede se rompeu. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal forma seus barcos que faltou pouco para que eles afundassem. Extraordinária essa passagem. Quantos ensinamentos podemos recolher nessa pescaria do bem? Vamos apenas, de uma forma assim bem objetiva, realçar. Vamos falar de alguns pontos. Vamos falar dos personagens. Jesus, que vai usar de um barco. Ele escolhe um barco, porque tinham barcos. Ele escolhe um, que é o de Simão. Por que o de Simão? Personagem, Simão Pedro. O mais destacado entre os discípulos sob o ponto de vista da maturidade. Sobre o ponto de vista da sua condição missionária, de liderar aquele grupo, queria ser naturalmente desenvolvido com a partida do mestre, onde surgem as lideranças. É a vida. Todo grupo tem o seu líder que vai naturalmente convivendo com o surgimento de outros líderes. Porque relacionamos na evolução com os superiores, com os iguais e com os inferiores, em todos os níveis evolutivos. Isso é importante. Então, para nós, quando falamos assim, em espiritismo, Jesus é o espírito mais evoluído, dentro de uma escala de espíritos puros,
que registrou a história global terrena. Mas Jesus, na dinâmica vivencial, evolutiva, ele se relaciona com outros Jesus, mesmo nível evolutivo. E eles convivem com espíritos muito mais evoluídos. Então somos inferiores, não piores, mas somos aprendizes perto deles. E quando a gente vem para o âmbito da nossa jurisprudência, da nossa jurisdição, dentro do campo de trabalho das nossas responsabilidades, nós temos os iguais e temos os inferiores. Então a didática, o método para utilizarmos no âmbito da empatia, pois na relação nós vamos tendo a oportunidade de desenvolver aspectos da nossa intimidade, sempre projetando a empatia. Empatia é se colocar na condição do outro para se relacionar bem. Então nós exercitamos a empatia com os superiores, com os iguais e com os inferiores. E quanto mais vamos nos libertando do egocentrismo, mais fazemos um movimento de adesão às leis divinas. Vamos aprendendo a observar mais, a cuidar mais das relações, das pessoas, das coisas. É complexo falar desse tema dentro de uma dinâmica terrena em que somos chamados para superar quem está do nosso lado, numa competição materialista. Na verdade, quanto mais evoluído, menos competição, porque não tem que imperar os princípios de conservação, que sugerem essa briga constante pelo espaço, pela oportunidade, pelo destaque pessoal. Então Jesus tem em Simão aquele que tinha a tarefa de substituir o mestre. Obviamente, substituir no sentido pedagógico, organizacional. Porque na hierarquia evolutiva, o que vale são os valores morais. O intelecto caminha junto. Mas nessa escola filosófica, que a moral cristã é a tônica, os destaques ou destacamento se dá por um processo de mérito, face ao esforço. Então, os espíritos superiores não têm interesse em ter cargos, mas eles se curvam aos encargos, que são delegações que vêm do alto. Uma vez que quanto mais alto, ou seja, quanto mais consciência, quanto mais entendimento, mais consegue a providência divina atuar de forma a delegar conforme as obras, as tarefas. Então, quando a gente estamos em grupo para estudar o Evangelho, aí aquele que nos dirige diz assim: fulano, você pode fazer a prece? Fulano, você pode assumir essa. Significa que o gestor que está momentaneamente exercendo essa função está com interesse de fazer com que a proposta se realize. E para isso precisamos de contributos, pessoas, recursos. E quando se distribui, é o mesmo que lançar a rede. Lançar a rede para fazer o recolhimento de peixes. Peixes pode ser tratado sob vários pontos de vista. Valores interiores. Quando a gente lança a rede para pinçar, para procurar, para retirar virtudes potenciais ou a perfectibilidade
E o que essa palavra significa? Perfectibilidade. A gente escuta isso e costuma, porque o Espírito vai ser perfeito. Tudo bem. Mas perfectibilidade significa a condição de aprimoramento. Estarmos dispostos, envolvendo para aperfeiçoar, para aprimorar. Então nós podemos aprimorar, nós podemos potencializar ainda mais o que já foi conquistado, reparar o que precisa, não é? E, na verdade, atacar aquilo que atrapalha. Doenças geradas pelo orgulho e pelo egoísmo. Tem que atacar, tem que tomar remédio. Não pode ser, não podemos passar o largo. Mas eu estou falando das questões internas. Só que, naturalmente, o Simão fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e tivemos resultado. Entretanto, sobre vossa palavra, eu, não é nós, eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra, que é segura, que é firme, que é clara, que é coerente, que é verdadeira, que é justa, que é bondosa e que toca o coração, por isso ela é bela. Lançarei a rede. E tendo lançado a rede, não ficou só na palavra, no discurso, ele lançou. Pegaram uma tão grande quantidade de peixes que sua rede se rompeu. Essa frase, para o estudioso da fraseologias, ela dá vários sentidos, né? Porque, veja bem, tendo lançado a rede, então, bom, quem lançou a rede foi Simão. Mas aí tem uma vírgula e diz assim: e pegaram. Então, tendo lançado a rede, na primeira pessoa, a frase seria escrita assim: e pegou. Porque foi ele que lançou. Mas ele lançou, e aí entra a terceira pessoa. E pegaram. Nós pegamos, eles pegaram, todos pegaram. Como é que foi isso? Olha, observem bem como que é a dinâmica do Evangelho. Então tem o movimento de um lançar e a máquina colher, a indústria produzir, a família absorver, todos beneficiados. E é uma quantidade enorme de peixes que a sua rede voltou para ele. A sua rede se rompeu. Então ele lança, muitos pegam, mas a rede era dele, a rede não era coletiva. Compreenderam como que o assunto é bonito, vasto, transcendente? Então você sai de sua casa, de sua cama, do seu conforto e faz uma prece: Senhor, ajuda-me. Aí você se fortalece. Aí daqui a pouco você está lançando rede. Aí você sai para fazer o almoço. Aí daqui a pouco todos se beneficiaram. Todos que estavam contigo. Mas a panela cheia continua sendo sua. O coração. Todos se alimentaram e você ficou feliz. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-los. Poxa, então aí outros da vizinhança também serão beneficiados. Vem cá, gente. Olha, tem macarrão aqui para muita gente. Todos se beneficiam. E eles vieram e encheram as panelas de tal forma, né? Que falta pouco para derramar. Tamanha prodigalidade.
a misericórdia, a bondade, o amor. Amigos, essa passagem, ela é uma das mais utilizadas pelos estudiosos para tratar o assunto da semeadura do Evangelho. Recordo-me, por inúmeras vezes, ter assistido vários amigos de movimento espírita interpretá-la. Viajávamos pelo estado de Minas Gerais para preparar trabalhadores para que eles semeassem de uma forma mais qualificada possível a mensagem do Espiritismo e do Evangelho. Foram muitos momentos que vivemos transcendências, intercâmbios espirituais magníficos. Quando os espíritos se aproximavam dizendo: ide e lançai as vossas redes, porque é chegado o tempo. Naturalmente, os religiosos vão sempre pensar que semear ou lançar redes é pregar no seu sentido de convidar para fazer proselitismo, encher as instituições, oferecer tudo para que o mundo melhore. E esses princípios são importantes dentro de uma linha idealística de cada um de acordo com as suas necessidades e suas tarefas. Mas nós precisamos de dialogar com a dona de casa, com o operário, com um homem do povo que passa por muitas dificuldades na vida e que oramos, pedimos, recebemos, e dentro desse movimento de gratidão somos chamados a trabalhar dentro do campo em que a vida nos autoriza. Nós vamos recordar de um trecho, um momento vivido por Chico Xavier, no dia 15 de setembro de 1984, ele participava de um estudo do Evangelho junto com a comunidade carente de Uberaba, conhecida comunidade do Pássaro Preto. Vocês vão encontrar esses registros num livro intitulado A Sombra do Abacateiro, da editora Ide. Chico Xavier acompanhava emocionado os comentários que estavam sendo realizados pelos seus colaboradores, ou colaboradores da tarefa, para ser mais preciso, porque eles não colaboravam com o Chico, eles colaboravam com eles mesmos e com as tarefas gerenciadas, coordenadas pelos espíritos. Esta é a abordagem correta. Embora Chico exercia uma liderança inquestionável sob o ponto de vista da bondade, do amor, mas ele não era o coordenador das atividades. Então, por exemplo, nesse evento, o seu Wilker, que foi um trabalhador da primeira hora com Chico lá em Uberaba, acompanhou ele por dezenas de anos, conduzia esse evangelho. Eles estudavam o capítulo 10º, no item 15, Bem-aventurados os misericordiosos, quando uma companheira ressaltou uma expressão que vamos encontrar nesse item: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Se eu não estiver equivocado, esse trecho foi assinado por Paulo. Em função desse comentário que foi se desenvolvendo naquele encontro, Chico Xavier pediu autorização para o Sr. Wilker para fazer um comentário. Quem conheceu, quem já leu
sobre essas reuniões vai entender o que eu estou dizendo. Então Chico não tinha a tarefa de ser aquele que era a palavra final. Era dado a todos oportunidade e vez por outra ele pedia. Posso falar? Emmanuel está pedindo que eu diga. Era mais ou menos assim. Eu posso? Vocês estão dispostos? Sempre com uma humildade. Sempre com uma conduta respeitosa, nobre, tolerante, fraterna, solidária. Eu vou abrir aspas para a gente ouvir Chico. Pena que com a minha voz. Apenas pedimos permissão para reafirmar as definições de nossa irmã. Quando ela se deteve na expressão perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Vocês estão entendendo que eu estou encaixando esse comentário na pesca maravilhosa. Então, perdoar é sair para pescar. Continua Chico. Nós conhecemos na doutrina espírita uma característica muito interessante: a livre expressão. Alguns possuem um guia determinado, outros possuem outros amigos espirituais. E isso causa muita discussão na doutrina. Da legião dos cristãos, nós somos talvez a mais discutidora no campo doutrinário do Evangelho. Outros irmãos não param o pensamento para analisar, mas a comunidade espírita lê bastante e interpreta muito. E nesse interpretar encontramos o antagonismo de uma pessoa para outra. As pessoas passam a não ser tolerantes. Dizem: gosto muito de fulano, mas não gosto do trabalho que executa. Nós sabemos que a nossa meta é Jesus Cristo, a mesma meta de todos os cristãos. Nós que temos essa faculdade, por enquanto, porque a qualquer hora podemos ou poderemos ter isso cassado, da livre discussão e da livre opinião. Deveríamos anotar esse lema: desculpar os amigos, de qualquer maneira, de qualquer falta. É lançar a rede para pescar. Por que o Chico está dizendo que temos uma faculdade por enquanto? Porque a qualquer hora poderemos ter isso cassado. E ele está falando da faculdade de discutir, da livre opinião. Podemos perder isso. Por que ele está dizendo que podemos perder isso? Porque, naturalmente, a vida pode nos tirar essas possibilidades. É uma conquista da humanidade a liberdade. Mas não pensemos que a temos, que dominamos de uma forma irrestrita. Isso é um engano. Somos livres para pensar, é certo. Mas ao agir, não temos a liberdade que pensamos. Porque a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Quando começa a do outro, não temos noção exata. A nossa consciência nos ajuda,
sinalizando. Você está numa estrada, curvas sinuosas, o tempo sugere uma chuva, começa a pingar. O viajor prudente vai diminuir a velocidade. Ele sabe que em alguns trechos ele não pode pisar no freio. Ele tem que reduzir o carro no motor. Porque se houver uma surpresa e ele pisar no freio, com a pista escorregadia, acidente iminente. É fato. Quando estamos nos relacionando com o próximo, nós estamos fazendo uma viagem em pista escorregadia, com curvas sinuosas. Porque nós não nos conhecemos, como podemos dizer que conhecemos o outro e sabemos dos seus limites? Então devemos usar a palavra prudência. O mundo atual, quando as pessoas estão atrás de um monitor de um computador ou de um visor de um celular, elas costumam escrever, apertar botões sem a mínima preocupação com a maneira, com a forma que o que ele está escrevendo será absorvido, será recolhido pelo próximo. Então, agindo com interesse pessoal, a gente escreve e tecla o que a gente quer. Mas e do outro lado? Então, o Chico, convivendo com os espíritos, foi aprendendo na sua existência que é melhor ser cuidadoso, porque é muito bom poder ter liberdade. Como a gente se sente bem quando estamos no alto de uma colina, de uma montanha, vendo o vale, sentindo o vento e falando assim, que maravilha a natureza. Isso tudo aqui pode ser meu, pelo pensamento. Eu vou descer na planície e vou caminhar por estas sendas. É muito prazeroso se sentir livre. Mas quando a gente desce, que a gente vai colocar o pé no vale, aquela sensação de plenitude, ela se diminui. Pela nossa limitação em ver, a falta de habilidade em alguns momentos, ou seja, a ignorância e a incompetência, a falta de recursos, tudo isso sugere que tenhamos mais prudência, cautela. Porque senão nós podemos querer empreender um voo sem autoridade e despencar das alturas. É quando desencarnamos, é quando somos visitados por um diagnóstico, é quando perdemos um ente querido. O indivíduo fala o que quer no ambiente de trabalho, daqui a pouco o diretor manda ele passear. Hoje você tem liberdade de dialogar com a sua família num grupo de WhatsApp, no Facebook. Aí você fala o que você quer. Aí você vai ouvir o que não quer. Já é desagradável. Mas já pensaste quando a sua frase pode significar a retirada de alguém, a remoção de outro, o bloqueio, e por conta de um simples bate-papo, amizades vão para o buraco, uma vez que grande parte das pessoas não estão matriculadas para pescar a justiça, o bem. Estão muito mais interessadas em comprar o peixe pronto no açougue, é mais fácil. Aliás, tem pessoas que nem fazem peixe porque dizem que dá trabalho. Então compra só o filé na caixinha. É muito mais cômodo.
E a gente não para pensar quantos deram a vida para que o peixe chegasse. Os inimigos estão fora dessa observação. Aqueles que se nos fazem adversários estão mais ou menos longe. Não dão trabalho à nossa cabeça. Entre nós outros, os amigos entre si, para conduzirmos nossa bandeira para a frente, precisamos ser mais amigos uns dos outros. A hora requer que sejamos mais amigos. Se somos considerados minoria, por que nós vamos hostilizar? Ante os muitos milhões, somos poucos. Poucos espíritas. Ele está falando para a família espírita. Pelo fato de sermos minoria, deveríamos amar ainda mais os nossos amigos, sabendo que o trabalho deles se altera de dia para dia. Como julgar o amigo por atitudes de um dia só? Então essa tolerância seria para nós uma espécie de cimento de união, para sermos de fato companheiros uns dos outros, amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros. Nós não temos usado com bastante sensatez essa liberdade de opinião irrestrita. É um ponto de vista que emitimos, pensando na necessidade de tolerância em nossos grupos. Não é que devemos esquecer os inimigos, não. Também são filhos de Deus. Se estão se aproximando de nós, é o nosso dever dialogar com eles. Mas, sobretudo, entre nós outros, os amigos, devemos ter mais união. É uma verdade que gostaríamos que fosse contestável, mas não é. A nossa imprensa, a nossa vida nas instituições nos mostra diferente. Às vezes estamos tão separados, a ponto de uma outra autoridade religiosa, de outro culto dizer: os espíritas do Brasil conseguiram um prodígio. Conseguiram ser inimigos uns dos outros. Ou inimigos íntimos. Amiga, amigos, Gênese no lar, Evangelho no coração. Precisamos respeitar todos os trabalhos e todos os companheiros. E na adequação à sua realidade, que possa não ser a dos espíritas, você ouve o nosso áudio, você acompanha os estudos do nosso canal Gênese durante toda a semana. Seja bem-vindo. O nosso espaço é inclusivo e plural. Nós podemos adequar dizendo que possamos respeitar todos os trabalhos, todos os companheiros, aonde quer que eles estejam, estando perto, na família, estando na vizinhança, estando no poder público, na administração. Respeitar a todos que estão fazendo as suas escolhas. Eu vou fazer uma adequação final. Olha o cenário que nós vivemos no dia 7 de março de 2021. Em meio à pandemia, o mundo inteiro esperançoso quanto a uma vacina. Essa vacina pode chegar daqui a alguns meses, pode chegar talvez mais à frente. Vivemos um momento em que um percentual considerável de pessoas aqui no Brasil respeitam as normas, as indicativas para se ter cuidado. Alguns são a favor, outros contra os lockdown. Eu não vou entrar no mérito.
porque isso é de cada um. Mas cuidado todos temos que tomar. Vocês têm passeado pelas ruas? Vocês têm ido às comunidades? É muito fácil você passar de carro num bairro de classe média ou alta, nas vias esvaziadas, muito diferente dos dias anteriores. Agora está completando um ano, né? Quando estavam as ruas abarrotadas de carros na hora do rush. O cenário é diferente. Então existem muitas pessoas que estão cuidando. Agora é muito estranho. Você vai nas regiões de tertúlias, dos folguedos, e as pessoas se aglomerando, sem qualquer tipo de cuidado. Ou nas classes sociais mais baixas. Você tem passeado por lá? É difícil você ver alguém com uma máscara. É difícil você ver as pessoas cuidando. O que aconteceu no final do ano? Natal, Réveillon, mês de janeiro, férias. Você tem informação de famílias, amigos que viajaram para a praia, que foram para os sítios, porque merecem férias e etc. Vocês tiveram notícia? Quantos casos que chegaram para nós? Eu estou com um agora que a família foi para o carnaval no Rio de Janeiro. 10 pessoas estão contaminadas de Covid, sendo que existem pessoas idosas e uma criança de 4 anos com Covid, por conta de uma viagem. Poderiam ter se contaminado dentro de casa? Poderia. Mas foram para a praia. Quantos ouvimos dizer assim, não, eu vou para um hotel, resort, poucas pessoas. Quantos casos nós registramos de pessoas que também voltaram contaminadas? E vidas estão sendo ceifadas por esse vírus. Ouvimos uma assertiva de uma entidade espiritual que estamos até hoje analisando. Contaminação, todos seremos contaminados de alguma forma. Desencarnação para aqueles que estão com sua ficha pronta para desencarnar. Se não for de Covid, será de outra doença. Mas a gente não pode esquecer que a gente pode precipitar. Você pode acelerar. Você pode irresponsavelmente julgar a sua encarnação na lata de lixo atual. Você vai retomar isso amanhã, é certo. Mas, diante do cenário de muitas dificuldades, existe uma endemia muito mais grave, que é a da intolerância, que é do desrespeito, que é da falta de fraternidade. Se nós estamos estressados, com a tolerância a ponto de explodir os limites, não esqueçamos que continuamos a nossa marcha evolutiva e que estamos do lado de alguém que pode pensar radicalmente diferente da gente. Respeitemos e façamos a nossa parte, porque você não vai mudar a cabeça de ninguém, mas com seus exemplos você pode semear. Sim, a boa conduta, você pode com a sua fala pacificar, perdoar, abençoar e oferecer um instante de paz, um instante que seja pequenininho, mas com o amor ele pode tocar corações. Pesca maravilhosa é um assunto para a eternidade. E vale lembrar, para finalizar, que Jesus propôs que não sejamos pescadores a não ser de almas, pescadores dos corações. Que Deus nos abençoe. Gênesis no lar, Evangelho no coração.
manhã de bênçãos para todos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.